Ele é considerado o grande mestre da meditação em Goiás. Alguns o chamam de Gandhi do Cerrado. Antes de dedicar a sua vida à yoga, foi seminarista e também preso político por 2 anos. Aguarde um instante e eu conto quem é ele. O nosso convidado de hoje é o professor Nestor Mota, o homem que introduziu a yoga em Goiás. Ele que conversa com a gente, a partir de agora, direto de sua casa, aqui em Goiânia. Olá, professor, tudo bem? Prazer ter o senhor com a gente aqui no TBC Memória. O prazer é todo nosso, Enzo. Professor, eu queria fazer entrevista com o senhor, como eu fiz a introdução, trabalhando em 3 etapas: seminário, ação política e yoga. Vamos começar do seminário. O senhor é um menino pobre que veio lá do interior do Tocantins, foi para o seminário. Como foi essa vocação até o senhor parar no seminário dos Redentoristas em Belo Horizonte, na década de 1960? Eu queria trabalhar muito com as pessoas pobres, com as pessoas do interior, como eu. Mas aí eu cheguei à conclusão, porque lá no seminário ainda eu conheci yoga, comecei a praticar. Aí digo, a minha vocação vai ser professor de yoga. E como é que o senhor conseguiu, como é que fez para conviver com uma sabedoria, com um modo de pensar lá oriental, né, com um seminário, com o catolicismo, o cristianismo, são 2 coisas diferentes, não opostas, é lógico. O senhor conseguiu conciliar isso? Eu fui seminarista dominicano. E os padres dominicanos sempre foram muito abertos, muito de uma visão muito atual. E quando eu estava no seminário, no noviciado, inclusive, em Belo Horizonte, que a escola menor foi em Juiz de Fora. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu já conheci yoga e um colega meu, como novício também, o Frei Tito, muito famoso na história do Brasil, aí ele era meu colega de noviciado. E quando ele entrou na minha cela, onde eu dormia, no quarto do seminário. E então ali, porque eu tinha outra cela também, a cela na prisão. Sim, sim. Bom, mas aí o Frei Tito disse, olha, eu tenho um livro também sobre yoga, e o meu parece ser melhor do que o seu. Aí eu comecei a ler o dele também, e um dia nós vendo a televisão, vimos um professor lá em Belo Horizonte. Aí, vamos conhecer esse professor. Chega lá, nós nos apresentamos rapidamente e logo ele disse assim, vocês são novícios dominicanos? Eu já dou aula para os frades franciscanos. Para dar para os dominicanos também é fácil. Mas eu preciso ver lá se o diretor, se o reitor pode permitir isso. Aí não é que nós chegamos lá, fomos à cela do frade, do superior, e falamos do nosso desejo. Ele disse, que bom que eu também vou fazer. Aí nós movimentamos o convento todo e foi uma época muito boa lá em Belo Horizonte. Certo, só já entrou no seminário Belo Horizonte, citou o Frei Tito, que foi, né, uma das vítimas da ditadura militar implantada em 64, ele que cometeu suicídio em Paris. O senhor conviveu muito com ele. Foi ele que levou o senhor? Como é que foi a parte da sua vida de militância política? Foi ligado, inclusive, à Aliança Nacional Libertadora de Carlos Marighella. O senhor chegou a participar de trabalhos de guerrilha? Como é que foi isso? Naquela época a gente dizia, vamos fazer uma revolução. Então como eu era sertanejo e tinha sempre um percurso, saberia andar pelo sertão, aí eles me convidaram, olha, você vai fazer um levantamento
do norte de Goiás e sul do Pará. E aí então fui convidado para fazer essa viagem e fiz 2, 3 viagens a serviço da organização. O senhor chegou a pegar em armas? Não, não. Eu era muito avesso, eu sempre fui averso à arma, à violência. Desse momento, depois de Belo Horizonte, o senhor foi para São Paulo, já como professor de yoga, né? Mas lá, usando a expressão daquela época, caiu, ou seja, foi preso pelos órgãos de repressão, o delegado Fleury, o temível torturador delegado Fleury. Como é que foi esse momento de prisão lá no presídio Tiradentes, na cidade de São Paulo? O DOPS me pegou no meu trabalho, no Instituto Shimada, no Instituto de Yoga, eu trabalhava lá com ele, e a equipe do DOPS chegou e me jogou no camburão e me levou para o quartel lá deles. E chegando lá já estavam os frades dominicanos, muito torturados, muito alterados quanto à sua fisionomia, muito inchados e tudo muito sofrido. E, inclusive o Frei Tito já estava sendo torturado. Aí quando eu cheguei lá, eles disseram logo, fala a verdade, senão nós vamos mandar você para a equipe do Capitão Fleury. Era o terror da época. Todo mundo temia o Fleury. Quando o senhor esteve preso, parece até que no livro, deixa eu ver aqui, do Batismo de Sangue, do Frei Beto, ele disse que o senhor era a pessoa que ajudava a acalmar e dar esperança para todos que estavam presos. Já era esse Nestor que nós aqui em Goiás conhecemos, as pessoas zen, tranquila, de meditação, de saber superar as dificuldades? Foi lá que, no Presídio Tiradentes, que eu fiz o meu estudo mais aprofundado sobre yoga, porque lá eu tinha mais tempo, né? E tinha os colegas de cela. E, quer dizer, o senhor ficou 2 anos lá preso com Frei Beto, Frei Tito, a ex-presidenta Dilma Rousseff também foi do seu mesmo período, esteve presa lá também, né? Teve, como era uma ala feminina, a gente não encontrava. Não tivemos nenhum encontro, mas foi exatamente nesse período. Saindo da prisão, o senhor veio para Goiás. Aí que o senhor montou seu instituto, começou a ministrar cursos de yoga, aí a yoga passou a fazer parte plenamente de sua vida? Aí eu cheguei daqui, não tinha jeito de arrumar emprego público, nem pensar. Qualquer empresa que eu fosse procurar emprego, eles procuravam saber minhas antecedências. Ex-preso político, ex-seminarista, eu não sabia fazer outra coisa a não ser dar aula de yoga. Aí quando eu falei isso para o meu irmão, ele disse, então vamos abrir uma escola de yoga. Aí ele disse, olha, no meu trabalho existe uma pessoa que já faz yoga aqui em Goiânia, então tem alguém que já é professor aqui. Aí que eu procurei saber, era a professora Elzi Nascimento. Eu procurei ela e ela me apoiou muito. E meu irmão, que trabalhava na universidade na época, convidou o reitor, vice-reitor, colegas de trabalho e logo começamos. Dia 1º, eu estou fazendo 50 anos aqui em Goiânia. Eu cheguei aqui em 71. Em 71, dia 1º de junho, eu dei minha primeira aula aqui. E o senhor considera, nesses 50 anos, a sua obra como professor de yoga completa, realizada? Eu tenho uma impressão de que ainda, sobretudo trabalhando com yoga, ainda há muito o que se fazer. Eu acho que quando eu estiver realmente velho, aí eu vou parar.
a sua biografia é um livro feito pelas jornalistas a Carla Lacerda e a Dalvina Nogueira, duas profissionais com quem eu já tive a felicidade de trabalhar. É intitulado O Gandhi do Cerrado. O senhor concorda com essa denominação? O senhor é a pessoa que traz aquela tranquilidade para a gente em momentos tão difíceis? Imagino que sim. Eu primeiro me esforço para manter essa calma, essa tranquilidade e passar isso para aquelas pessoas que se aproximam de mim. Professor, na capa do livro tem uma fotografia do senhor de costas com as palmas das mãos elevadas para frente. Que movimento foi esse? É algum tipo de prática diária? É uma saudação? O que é? É uma captação de energia. Ao nascer do sol, a gente deve saudar esse sol. É uma prática muito saudável, muito fácil de fazer. E essa prática, essa foto, foi tirada por uma colega minha da Educação Física, professora Leni Lima. Ela foi uma vivência nossa lá no Campo da Paz, e eu estava fazendo esse exercício lá diante do sol, e de repente ela por trás me fotografou. Aí eu achei bonita essa foto e divulgo ela muito bem. E o Alano, que é fotógrafo, disse, olha, essa vai ser a foto da capa do seu livro. Perfeito. O Alano, que é o filho do professor Nestor e que também é colega nosso aqui, cinegrafista aqui da TV Brasil Central. Professor Nestor Mota, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por ceder seu tempo e conversar conosco e com os nossos telespectadores. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Enzo. Seja feliz. Namastê. Namastê. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.